vamos começar então, tá tudo certinho, ok? Vou falar no microfone para gravar melhor para as pessoas que vão assistir o vídeo depois. Irmãos, então nós já tivemos um período de oração, já adoramos o Senhor, preparamos o nosso coração, né, para nós estarmos emergindo aqui no estudo do livro do Asaf Borba, as alianças, né, é o livro dele e o Senhor tem sido bom. Nós estamos considerando as 5 alianças que o Asaf considera base dos seus mais de 40 anos de ministério, né? Servindo a igreja, servindo o povo de Deus. E é justamente sobre essa aliança que nós vamos falar hoje, sobre a aliança com a igreja. Confesso para vocês que das 5 alianças, né, apesar de todas elas serem muito importantes, essa é bem próxima do meu coração. Eu amo a igreja, eu creio que o Senhor pôs esse amor no meu coração pela igreja. E eu estou muito feliz que o Asaf incluiu essa aliança no livro dele, para o nosso próprio benefício, né? Esse é o nosso terceiro encontro, nós tivemos a introdução para o assunto, para o livro, nessa ideia das alianças, nós vimos a base bíblica, né, que Deus é um Deus de aliança, nós tivemos essa base, que tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele é um Deus comprometido, Ele tem um pacto com o seu povo, Ele tem um pacto e Ele cumpre as suas promessas, os seus comprometimentos de aliança. Mas nós tivemos também já o estudo do primeiro capítulo, que foi a aliança com Deus, nós vimos 2 semanas atrás, e hoje nós chegamos no segundo capítulo do livro, e é a aliança com a igreja, né? E isso é interessante a forma com que o Asaf ele aborda o assunto, e eu fiquei feliz alguns temas que ele abordou, mas ele começa a introdução dessa aliança com a igreja, com um texto muito interessante, que é o texto de Mateus, capítulo 16. Nós conhecemos esse texto, né, ele é próximo do nosso coração, e o Asaf colocou só um versículo no livro, mas eu vou estender um pouquinho mais e eu vou ler para nós alguns versículos antes, porque eu gostaria que nós entendêssemos o contexto desse que o Asaf usa para dar base para nós, né, sobre essa ideia de alianças e de alianças com a igreja. Então, se você abrir Mateus capítulo 16, nós podemos ler do verso 15 ao 18, diz assim: Jesus estava naquele momento com os discípulos, né, onde ele pergunta para os discípulos, né, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, é o que eu vou ler aqui. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão, poderão vencê-la, algumas versões disso, não irão prevalecer contra ela, contra a igreja. Irmãos, a igreja ela está firmada e ela é sustentada sobre essa pedra. Mas que pedra é essa, né? Bastante debate, o Asaf não entra nisso. Eu não vou entrar em profundo, mas eu acho que vale a pena esclarecer para nós, né? Que pedra é essa que Jesus disse que ele vai estabelecer a sua igreja? Eu creio dessa maneira que a pedra que Jesus se refere não exatamente é Pedro, a pessoa de Pedro, mas a pedra que Jesus se refere é a fé / o statement, né? A afirmação de Pedro, a confissão de Pedro. E a pedra é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé dele nesse fato, nessa afirmação, é a pedra a qual a igreja será construída. Então, essa é a introdução, esse é o texto, e eu acredito que eu não poderia escolher um texto melhor, né? A igreja de Cristo está firmada sobre o fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como nós vamos ver mais à frente, o Asaf aborda, né, essa questão também, que sem fé em Jesus nós não podemos entrar nessa aliança com a igreja. Então, isso é muito interessante. Então, o Asaf divide o livro, né, em algumas partes, ele tem o capítulo, alguns subtópicos, e eu vou abordar algum deles, e a primeira parte, né, ele esclarece, né, o que é a igreja, e eu gostaria só de trazer para nós essa ideia do que é a igreja com a qual nós temos aliança. Com o que nós temos aliança quando nós falamos que nós temos uma aliança com a igreja? Nós temos uma aliança com esse building, nós temos uma aliança com essa denominação, nós temos uma aliança com esse ministério. O que é
essa aliança que o Asaf aborda e o que eu acho interessante para nós esclarecer e ter definido na nossa mente com o que é que nós fazemos aliança, com quem que nós entramos em aliança quando nós falamos que nós temos uma aliança com a igreja. E a primeira coisa que é interessante definir, né, e o Asaf faz isso no livro, é o que é a igreja. O que é a igreja? Isso é importante para nós termos esse entendimento. E a igreja, irmãos, e o Asaf aborda, eu acho que a melhor definição para nós usarmos, ela é o corpo de Cristo. Isso é a igreja. Mas quando nós falamos do corpo, nós estamos nos referindo, né, a esse organismo vivo que se move, que age por fé, em obediência a Deus. Nós aprendemos isso no texto de Efésios, capítulo 4. A boa parte do capítulo 4 de Efésios é uma explicação muito boa, quando Paulo usa essa analogia de que nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, né, que Deus dá diferentes dons para que esse corpo possa ser edificado. Então, Efésios capítulo 4, 1 ao 16, Paulo traz essa analogia para nós de que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, alguns meses atrás, nós aprendemos aqui na igreja Atos, né, nós falamos um pouquinho do que é a igreja, nós tivemos algumas mensagens, e nós aprendemos, por exemplo, que eu acho importante para a gente nessa consideração da aliança e do que é a igreja, que a palavra grega, que é traduzida para a igreja na nossa Bíblia, ela é a palavra eclesia, né? Nós somos familiarizados. Logo que eu me entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu morava em Canélica, eu participava de uma igreja lá, que as reuniões de quarta-feira dele, né, era na quinta-feira. Esse encontro semanal se chamava eclesia, e o pastor intencionalmente pôs o nome dessas reuniões de eclesia, porque é isso que a igreja fazia, da igreja de Atos, né? Eles se reuniam, então eu tenho uma apreciação por esse nome muito grande. E essa palavra grega, eclesia, traz a ideia de uma assembleia, ou de um ajuntamento de pessoas. Quando é isso que eles se referiam quando eles usavam essa palavra eclesia, um ajuntamento de pessoas. E esse termo, essa ideia de se referir a um ajuntamento de pessoas, a uma assembleia, era usado no dia a dia, principalmente pelas seguintes razões. Uma, quando eles chamavam os civis, o povo, para uma reunião onde eles iam tratar de algum assunto civil. E outro é quando eles chamavam soldados para uma batalha. Ou seja, quando se chamava os soldados para se juntar, aquilo era a eclesia. Quando eles chamavam as pessoas para se juntar, para discutir uma causa, ou para agir em prol de uma causa, aquilo era a eclesia. Então essa ideia, dessa tradução, dessa palavra eclesia, nos leva a entender que a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas para um propósito. Essa seria uma definição simples e básica da igreja. Então, quando nós falamos que nós temos aliança com a igreja, nós temos uma aliança com esse agrupamento, com esse ajuntamento de pessoas que foram chamados por um propósito. A nossa aliança com o corpo de Cristo é uma aliança uns com os outros. A nossa aliança com a igreja é uma aliança de caminhar juntos com com aquelas pessoas às quais o Senhor nos chamou para caminhar naquele local que nós moramos, naquele tempo das nossas vidas, porque a vida é feita de fases, na verdade. Uma hora nós estamos morando no Brasil, a outra nós estamos nos Estados Unidos, mas o Senhor nos chamou para viver em aliança com o corpo, com o organismo vivo. E isso é importante entender, porque se nós entendermos que a nossa aliança com a igreja é uma aliança, por exemplo, não que não seja, mas é maior do que isso, somente com o ministério local, quer dizer que quando a irmã Joyce, quando ela se mudou do Brasil e deixou aquela igreja maravilhosa dela lá em Belo Horizonte, ela estaria fora de aliança. Isso não é verdade, porque a aliança dela é com o organismo, com a igreja. Então, aonde tem um agrupamento de pessoas que se reúnem com um propósito pelo qual Deus os chamou, é uma igreja. E nós entendemos que isso tem organização, que a Bíblia institui liderança. Nós entendemos daí onde nós temos as igrejas locais, as quais nós fazemos parte, que é a igreja organização e não a igreja organismo. Mas a nossa aliança que
nós queremos zelar por ela, que nós queremos cultivar, que nós queremos edificar, como o Asaf menciona no livro dele, é a nossa aliança com o corpo de Cristo, com esse organismo, com esse ajuntamento de pessoas que foram chamados com um propósito, né? E o Asaf vai adiante, né? Eu vou fazer um resumo e depois eu vou trazer uma ideia para nós, assim, do que realmente é viver, né, com essa aliança que nós temos com a igreja. Mas eu vou fazer um resumo de todo o capítulo. E o Asaf segue em frente, então, depois que ele define que a igreja, que ele traz essa ideia de que a igreja é o corpo de Cristo, né, ele vai adiante e ele fala de algumas coisas que seriam essenciais ou que seriam necessárias para que alguém possa entrar em aliança com a igreja de Jesus Cristo. E o Asaf cobre essas áreas muito bem, essa base essencial, né? O que é requerido de nós, o que é requerido, por exemplo, quando um homem e uma mulher eles fazem uma aliança de casamento, o que é requerido de um homem, o que é requerido de uma mulher para eles se casarem, né? É requerido que essas pessoas sejam responsáveis, que esse homem possa trabalhar, tenha condições de sustentar a sua família. Ele não pode simplesmente entrar em uma aliança sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum entendimento, sem nenhum, né, compromisso com o que vai sustentar aquela aliança. E da mesma forma é também a nossa aliança com a igreja. Nós não podemos simplesmente, né, olha, essa igreja é boa, eu vou entrar aqui e vou fazer uma aliança com essa igreja. Não é assim que funciona, e o Asaf cobra essa ideia muito bem. O que é a primeira e mais importante, né, aspecto que nós precisamos para nós entrarmos em aliança, irmãos? Fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja, de novo, voltando ao texto de Efésios capítulo 4, é um texto que nós não podemos nos apartar dele. Nós não podemos nos apartar da Bíblia. Mas quando se trata de igreja, né, nós não podemos fugir desse texto de Efésios capítulo 4. A igreja é o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. Então, sem fé nele, de novo voltando ao exemplo de Pedro, a fé como a de Pedro, de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias esperado, é o Salvador do mundo, essa é a fé que nós estamos falando. Não é fé só que, minha mãe, né, simpatia, não, é fé de que Jesus é o Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Eu, sem Jesus, sou incapaz de me relacionar com Deus. É essa fé de Pedro, quando todo mundo está abandonando Jesus, ou todo mundo pensa que ele é o Elias, ou que ele é esse profeta, ou que ele é João Batista, e Jesus diz, e quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. Essa fé, e Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou. É essa fé revelada para nós. Irmãos, a aliança, tanto com Deus como com a igreja, ela só acontece através de uma revelação divina. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos levar ao entendimento de que nós precisamos, ou é necessário nós estarmos em comunhão, ou viver em aliança com Deus, e nem mesmo com a igreja. Então, quando Jesus diz para Pedro que não foi carne nem sangue que revelou para ele, irmão, quando nós entendemos a importância de viver em aliança com Deus ou com a igreja, porque o Espírito de Deus revelou algo no íntimo do nosso ser. Então, fé é o primeiro passo. Fé é quando as escamas caem dos nossos olhos e nós entendemos esse aspecto do nosso relacionamento com Deus, de que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é o Filho de Deus, Jesus. Tomou a nossa forma humana, morreu na cruz do Calvário por nós. Fé como a fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 18. E o Asaf também abrange, né, outros aspectos da nossa caminhada. Uma vez que nós temos fé, uma vez que nós cremos, o próximo passo, né, aí nós voltamos na mensagem de João Batista. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E o Asaf aqui no livro, né, das alianças, ele diz que uma aliança com a igreja, irmãos, ela não tem condições de ser sustentada, ou nós não temos nem mesmo condições de entrar em aliança, né, de fazer esse pacto com esse organismo vivo,
onde tem um agrupamento de pessoas comprometidas em obedecer, em viver uma vida de fé. Nós não podemos nos ajuntar a eles se nós não tivermos um entendimento de que é necessário arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. É isso que Jesus disse, um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Ou seja, quando nós não nos arrependemos do nosso pecado, quer dizer que nós estamos trazendo uma vida de pecado para dentro da igreja, da noiva de Cristo. E quando esse pecado é introduzido, o que acontece? Agora, quer dizer que nós nunca vamos pecar? Não, mas nós somos pessoas que nós estamos em um processo de santificação, mas nós precisamos do entendimento de que o arrependimento é parte da nossa vida. Nós nos arrependemos quando nós confessamos os nossos pecados e temos aquele encontro inicial com Cristo, mas o ato de se arrepender, ele é introduzido na nossa vida por uma constância. Nós acordamos de manhã, Senhor, nos perdoe dos nossos pecados, nós pedimos perdão e o nosso objetivo, com a ajuda do Espírito de Deus, é que nós sejamos levados a essa mudança. Todos nós sabemos disso, que, de novo, nós já ensinamos isso na Igreja Atos também, que o arrependimento é uma mudança na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Quando nós nos arrependemos de algo, nós mudamos a nossa forma de pensar e nós mudamos a nossa forma de agir. Nós entendemos que aquela maneira de pensar e de agir estava errada. Então nós fazemos esse retorno, nós estamos indo numa direção e nós voltamos. Esse é o arrependimento. E depois tem as práticas da igreja, que também nós já cobrimos aqui. Eu fiquei feliz, irmãos, porque nós já falamos de muita coisa que o Azaf fala aqui na igreja, nós já ensinamos sobre isso. E essa aliança com a igreja, de novo, a igreja é o corpo que obedece à cabeça. E a cabeça diz que se creres e for batizado, serás salvos. Vão por todo mundo, façam discípulos e os batizai-vos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus nos instruiu. Então, quando nós depositamos a nossa fé, confessamos Jesus com a nossa boca, nós depositamos a nossa fé de ser salvo, que em Jesus, nós nos arrependemos do nosso pecado, o nosso primeiro ato de obediência nessa nova vida em Cristo deve ser o batismo, porque essa é a instrução de Jesus para nós. Nós devemos nos batizar. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos a mensagem das boas novas, nós precisamos nos batizar, como diz lá em Mateus capítulo 28. Então o batismo, irmãos, é uma demonstração pública, é um ato de fé, mas é um ato também de nos comprometer com esse corpo. Esse corpo que obedece a Jesus. Nós explicamos aqui também, quando nós ensinamos sobre o batismo, que existem essas duas ordenanças que Jesus deixou. Uma delas é o batismo e a outra delas é, alguém sabe? A ceia do Senhor. Então, porque Jesus disse, quando ele teve a última ceia com os discípulos, ele disse, olha, fazei isso em memória de mim. Façam isso toda vez que vocês se reunirem, toda vez que vocês se encontrarem, faça isso. Então, como parte da nossa aliança com Deus, nós nos batizamos, nós colocamos a nossa fé em Jesus, arrependemos dos nossos pecados, nós damos esse passo de fé. Daqui 2 semanas nós vamos ter batismo aqui, que louvado seja Deus, porque é uma demonstração de que realmente houve um entendimento de uma necessidade de um Salvador, um entendimento de um arrependimento. Por isso que nós cremos que o batismo é para aqueles que creem, porque houve esse entendimento de se arrepender dos pecados. E com isso, irmãos, nós temos essa afirmação constante do nosso compromisso, da nossa aliança, da nossa comunhão com esse Jesus que nos salvou através da ceia do Senhor. A Bíblia diz que a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo. Na ceia nós anunciamos com quem nós temos comunhão. Então esses são a essência de, vamos dizer assim, de uma manutenção dessa nossa aliança, de darmos esse passo, de entrarmos em aliança com a igreja e de nós darmos continuidade a essa aliança toda vez que nós participamos da ceia do Senhor. Esses são os requisitos, irmãos,
básico. E o que eu digo para vocês é que sem esses requisitos, sem essa essência, não seria correto e nem bíblico entrar em aliança, se esses essenciais não estivessem presentes. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos lá em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo nos ensina que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Ele diz assim: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Então Paulo ensina para nós que não existe comunhão, nós não devemos entrar em aliança com aqueles que são descrentes. Ou seja, imagine se o corpo é um corpo, um organismo que vive em obediência à cabeça, como que nós vamos ter comunhão com alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Ou como nós vamos ter comunhão de aliança com alguém, esse comprometimento de aliança com alguém que não se arrependeu dos seus pecados? Ou com alguém que não entendeu que o batismo é esse passo de fé? Por isso que precisamos de ter essa base, ela é necessária para ter isso, tanto de alguém que está sendo inserido na igreja, ou de uma igreja que já existe, que não segura, né, que não tem esses essenciais como base para ser uma igreja. Nós também, digamos que se nós mudamos para outro lugar, precisamos procurar uma igreja, né, nós temos que ter certeza que essa base, ela existe, ela está em lugar para que nós possamos ter comunhão. Senão, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos participar de uma reunião, nós vamos participar de um grupo onde não existe esse comum acordo. De novo, uma aliança às vezes eu tento fugir de algumas palavras que parecem mais usadas para business, mas uma aliança é um acordo que precisa ser cumprido por duas partes, não é? Então nós não podemos ter um acordo ou um pacto, o Azaf usa muito essa palavra, né? Um pacto com um grupo de pessoas que não acreditam que fé em Jesus é necessário para nós termos essa aliança. Então entende a importância de nós também termos um entendimento do que realmente é o essencial. Em qualquer lugar que nós estivermos, a nossa aliança com esse organismo depende dessa essência. Se nós estivermos lá no Japão, os nossos irmãos lá, a nossa aliança continua ativa e válida no reino de Deus. Mas nós precisamos de saber que o básico do básico está ali na fundação, para que nós possamos construir de maneira saudável. E falando em construir, o Azaf também fala sobre essa questão de edificar, de construir a igreja, de construir esse organismo, né? E o texto introdutório do capítulo, de novo, é um dos meus textos favoritos quando se trata da igreja, porque deixa muito claro para nós quem é que edifica a igreja. Quem é que edifica a igreja? É o pastor? É os membros? É os ministérios? Quem é que edifica a igreja? Olha o que o texto de Mateus 16, 18 diz. Jesus falando para Pedro, né? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, eu amo essa passagem que Jesus diz, a minha igreja. Essa afirmação, ela é tão boa de falar, a minha igreja. Jesus diz, a minha igreja. A igreja com a qual nós temos aliança é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo, a minha igreja. E aqui o texto nos diz que é Cristo que edifica a igreja, que a igreja pertence a Cristo. Então, irmãos, nós não somos capazes de edificar, de construir, de expandir, de sustentar, de estruturar a igreja, o organismo, com a força do nosso braço. É somente Cristo, né? De novo, que é o cabeça, que pode fortalecer cada membro do corpo. Faz sentido? Se a cabeça não dá a instrução de que, olha, eu preciso de crescer esse bíceps, eu nunca vou exercitar esse bíceps. Em obediência nós exercitamos, em obediência nós fazemos.
assim é o corpo de Cristo. É Jesus que edifica a igreja. Nós precisamos estar conscientes disso. Contudo, conforme o Asaf aborda, né, aí a parte onde ele entra, né, falando de isso, essa ideia de que Cristo edifica a igreja não nos isenta das nossas responsabilidades como membros desse corpo, certo? Porque se a cabeça dá ordem, mas o braço não responde, então o braço não vai exercitar, o braço não vai se tornar forte, os ligamentos, os nervos, então nós temos a nossa responsabilidade nesse organismo de cada um fazer a sua parte. Não é isso que Paulo diz? Cada membro tem uma função, cada membro tem uma parte, mas não isolada, egoísta. Corpo, nós somos um corpo, a nossa aliança é com o corpo. De novo, lembra da ideia da eclesia? São aqueles que são chamados. E isso, irmãos, nos dá a ideia de que todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Às vezes nós gostamos de gastar muito tempo na salinha do... Né? O que é meu chamado? Eu sou chamado para ser pastor, eu sou chamado para fazer aquilo. Nós gastamos uma quantidade enorme de tempo nessa sala. Vale a pena discernir, buscar aquilo que Deus tem para nós. Mas a verdade é que, uma vez que nós fazemos parte do corpo, nós não temos desculpas ou não podemos entender que existe um chamado. De novo, a igreja é esse chamado. Olha, tem uma guerra acontecendo e você está convocado. Olha, nós precisamos de resolver e você está convocado. A eclesia é o ajuntamento daqueles que foram chamados para um propósito. Só voltando à nossa definição inicial. Então, se nós fomos chamados para fazer parte desse edifício, ou seja, dessa edificação, é Jesus que edifica, mas nós fomos chamados para fazer parte. Nós somos chamados para construir sobre esse alicerce, sobre essa base. Paulo também fala disso em 1 Coríntios, sobre essa ideia de que Jesus é a base, e nós construímos em cima da base. É só para dar a ideia aqui de edificar. Então, é Jesus que faz, mas nós temos a responsabilidade de fazer parte. Lá na carta de Pedro ele fala sobre pedras, né, que fazem parte desse edifício, dessa casa de Deus. Nós somos essas pedras, né? Cada um tem um shape, né? E olha, o trabalho é maravilhoso de Deus, né? E o trabalho é orgânico na igreja, né? Nós não somos bricks, né? Alguém já usou essa ilustração. Todos perfeitinhos, quadradinhos, que nos encaixamos perfeitamente. Não, precisa um certo lavrar, precisa um certo management, né, de Deus, para que onde cada parte vai encaixar, para que essa igreja, que esse corpo, que esse povo de Deus possa ser construído de uma maneira forte sobre a base que já está estabelecida, que é Cristo. Paulo fala um pouquinho sobre essa ideia em 1 Coríntios 3, né? Ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, de novo, a base é Cristo. Ele edifica, a igreja é dele, ele é a base, é ele que sustenta, mas é ele que nos coloca no lugar. E aí, uma vez que nós somos colocados naquele lugar ali, irmãos, o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade. Por quê? Porque se I let it go... Então, só a mãe do construtor aí me atrai também. Então, irmãos, alguém que entra em aliança, né, com a igreja entende que o prejuízo daquilo que nós temos aliança com, né, é um prejuízo próprio nosso. Ou seja, né, se nós temos uma aliança com a igreja, isso quer dizer que qualquer prejuízo, qualquer ferida, qualquer defamação, qualquer palavra torpe contra a igreja é contra nós, é contra eu, é contra você, é contra o nosso corpo, é contra o corpo do qual nós fazemos parte. Tudo que afeta a igreja, afeta aqueles que têm aliança com a igreja. Tudo que fere a igreja, fere aqueles que têm aliança com a igreja. Por quê? Porque fere a nós mesmos, irmãos. E como alguém já
disse antes, né? A melhor igreja é a igreja que nós somos e não a igreja que nós vamos. Não é verdade? Então, nós precisamos ser a igreja, viver em aliança com a igreja, e tudo que afeta a igreja nos afeta, porque nós fazemos parte de um organismo vivo. É impossível, é irrelevante, não faz sentido se eu não chorar com os que choram. Seria egoísta da minha parte não me alegrar com os que se alegram. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo organismo. E o mais interessante, para concluir essa parte, irmãos, é que a igreja que nós desejamos é a igreja que nós devemos ser. Se uma igreja saudável, e eu entendo que uma igreja saudável é uma igreja onde não tem defamação dos membros, eu não posso ser esse que defama. Porque a igreja que eu desejo é a igreja que eu sou. Não pode só ser na mente. É aonde nós vivemos. É quem nós somos. Então a igreja que eu desejo como a igreja que evangeliza, que prega, que socorre, que cuida dos pobres, que faz missão, é a igreja que eu sou. É a igreja que eu sou. Mas isso, irmãos, independente, às vezes nós falamos assim, nossa, mas a igreja faz tanto, a igreja enorme, mas a igreja pequena, ela é a igreja. Por quê? Porque ela vive o organismo. O cuidado um com o outro se eu não tiver um cuidado com a Lígia, com a pessoa, minha aliança com ela como organismo, será mesmo que vai fazer diferença a minha aliança com o Silvio lá em Portugal? Porque, de novo, é aqui, o organismo é a igreja que nós desejamos, é a igreja. Se eu defamo a igreja, se eu critico a igreja, se eu prejudico a igreja, eu estou prejudicando a mim mesmo. E eu não estou honrando a minha aliança com a igreja. Eu estou deixando a desejar. Irmãos, e uma terceira parte que o Asaf, já no final do capítulo, que eu fiquei assim, eu falei, uau, eu achei muito delicado da parte dele incluir esse tópico, né, nesse capítulo. E ele fala, né, como fica essa ideia quando nós precisamos de fazer uma transição, mudar de igreja, né? O que fazer quando nós precisamos desfazer uma aliança com a igreja local? Achei sensível da parte dele, porque ele é uma pessoa que há mais de 40 anos vive na mesma igreja. Seria talvez esperado dele, talvez não abordar esse tópico por ele nunca ter vivido, nunca ter precisado fazer uma transição, não é verdade? A vida toda na mesma igreja. Deus abençoe. Às vezes nós encontramos uma pérola rara dessa, 40 anos na mesma igreja. Um dos professores do seminário, nós usamos o livro de um pastor que ministrou 40 anos na mesma igreja, desde que ele se formou. Então, assim, é muito interessante isso. Mas o Asaf usa um texto muito, muito, muito rico. De novo, voltando, né, às cartas de Paulo, lidando com a igreja, mas 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz assim, ó, mas agora escreva vocês, que não devem se associar a ninguém que afirmando ser irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vocês. Falando de um membro da igreja de Coríntios que estava vivendo em pecado. E aqui, irmãos, a ideia que o Asaf traz é que nós, voltando à ideia aqui que eu já comentei com vocês, de nós não temos comunhão com as trevas, o crente não tem comunhão com o descrente. Mas o que Paulo está tratando aqui é a ideia de alguém que entendeu a importância da aliança, mas quebrou a sua aliança com a igreja. Igreja, organismo. O que é o quebrar a igreja, a aliança com a igreja? Quando eu peco, quando eu vivo uma vida de pecado, quando eu vivo uma vida de desobediência, essa consequência não é só minha mais. Porque eu tenho uma aliança com um organismo que é vivo, que sente, que percebe
que é afetado. E o que Paulo está dizendo é que quando nós deixamos a base do arrependimento, da obediência, da fé em Jesus Cristo, e nós não nos viramos desse caminho do pecado, ele está dizendo, olha, não tem como manter uma aliança com alguém que não está interessado. Não tem como um marido ou uma esposa manter uma aliança. Digamos que uma esposa não pode manter uma aliança com um marido que ele não quer ter um relacionamento com ela mais, que ele quer sair de casa, que ele quer ir embora, que ele quer se divorciar. Ele está vivendo uma vida de pecado, ele não está honrando a aliança que ele fez de casamento. Da mesma forma, o Asaf traz a ideia de que quando nós chegamos nesse ponto, é um ponto onde essas alianças precisam ser desfeitas. E às vezes essa aliança é desfeita no âmbito da disciplina, como um membro, precisa ser disciplinado porque ele está vivendo uma vida de pecado, ele não quer mais se alinhar, não quer mais honrar a aliança com a igreja, mas também com a igreja. Porque acontece também que a igreja, organização, igreja local, pode estar vivendo uma vida desonrosa, uma vida que não está mais de acordo com a palavra de Deus. E aí, irmãos, é onde entra essa ideia que alianças precisam ser desfeitas. E aqui eu gostaria de adicionar também que, por mais que existem situações e momentos nas nossas vidas que alianças precisam ser desfeitas, esse desfazer de aliança sempre é no nível de organização e nunca no nível de organismo. Os irmãos entendem a diferença? Nossas alianças que nós desfazemos é com indivíduos, com organizações que estão caminhando em desobediência. Mas a nossa aliança com o organismo, o corpo de Cristo, ela nunca é desfeita. Nós passamos por períodos, às vezes, né, que eu preciso de um tempo para me ajuntar, para mim saber aonde que o Senhor tem me chamado, mas é nosso comprometimento com o organismo, irmãos, uma vez que nós fazemos esse compromisso, nós precisamos honrá-lo pela graça que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Então, essa parte do capítulo de alianças com a igreja que o Asaf incluiu, eu achei interessante, porque é uma realidade, nós precisamos de considerar, nós precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo, que em certos momentos, em certas situações, essas alianças que nós temos com a igreja local, com o ministério, com pessoas, se envolvem em pecado, se envolvem um caminhar fora daquilo que a Bíblia nos ensina. É momento de nós darmos um passo para trás, mas porém a nossa aliança com o corpo, ela não se desfaz. Faz sentido? Faz sentido. Então, irmãos, então é isso que é o meu resumo. Eu não sei como que vocês leram, o que vocês, né, pegaram de mais importante. Eu vou concluir, mas esse foi o meu resumo desse capítulo das alianças. E eu gostaria de concluir esse resumo, essa ideia, né, esse conceito, esse princípio de viver uma vida de aliança com a igreja da seguinte maneira. Aqui nos Estados Unidos, eu vou falar pelos Estados Unidos porque eu não tenho esse conhecimento no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem algo muito interessante nos times de esporte profissionais. E nós sabemos que é um business muito lucrativo, né? E esses jogadores, eles lucram milhões de dólares, eles são contratados por quantias enormes. Mas o interessante, tanto dos clubes como das ligas de esporte, eu digo mais na área do basquete, do futebol americano, é que quando esses times vão fazer um contrato com algum desses jogadores, existe uma cláusula no contrato deles que se chama moral clause, né? Uma cláusula moral. E nessa cláusula moral especifica que a garantia daquela quantia que foi firmada num contrato, né, em uma aliança que eles fizeram, assim, o time fala, eu vou te pagar tantos milhões de dólares. A garantia dele receber aquela quantia depende de um estilo de vida que não desonre aquela organização. Ele precisa de viver de certa forma que ele representa aquela organização em campo e fora de campo. Não é somente quando ele tem a performance, quando ele está jogando,
Quando ele está com a camisa, que ele representa aquele time. Quando ele está fora, também interessante essa ideia que essa semana, né, os jogos de futebol americano, é o único esporte que eu acompanho um pouquinho, acontece no domingo. Esse domingo que passou, um dos donos de um dos times mais famosos dos Estados Unidos foi multado por $250 mil por um gesto obsceno que ele fez para um fã, um middle finger, né? Por quê? Ele mal representou aquela liga. Mesma semana, mesmo domingo que passou, um dos coaches, um dos treinadores foi multado em $100 mil porque ele, de forma agressiva, repreendeu um jogador que fez uma mal jogada na beirada do campo. Foi uma má representação daquele time, daquele esporte e daquela liga de futebol americano. Eles foram taxados, eles foram multados. Por quê? Porque essas organizações, irmãos, querem ter certeza de que eles são bem representados. Diversas vezes, jogadores com contratos milionários foram desfeitos, sabe por quê? Por causa de violência doméstica, agressão, por causa de abuso de substâncias. Há alguns anos atrás, um jovem, um contrato milionário, por causa de influências de substâncias, causou um acidente de carro, matou uma pessoa, o contrato dele foi desfeito assim. Por quê? Porque esses jogadores, eles precisam estar em aliança, comprometimento, pacto, acordo com esse time, o qual eles representam. Agora, irmãos, pensem nisso. É uma indústria milionária, mas isso não pode ser comparado com a noiva de Cristo. Isso não pode ser comparado com o corpo que eu e você representam. Então, nós representamos o corpo de Cristo. A nossa aliança com a igreja é nos domingos, é em casa, é no trabalho, é com cada um que faz parte desse organismo vivo. E representar bem a igreja não é ir na igreja com frequência. É ser a igreja com constância. Isso é representar bem a igreja. É ser sal da terra, é ser luz do mundo, é nos preocupar, é orar, é nos entregar. O Asaf usa isso, né? Essa ilustração dele, do ministério dele, é não colocar limites, é não colocar condições em como nós vamos servir. Lembra que a igreja é um povo chamado com um propósito. Sabe para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para cuidar um do outro, para sofrer uns com os outros, para caminhar juntos. Lembra? Jesus disse, e o Asaf fala, né, esse comentário de Pedro, né, que Jesus disse para ele: sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. De novo, eu não penso que Jesus estava se referindo a Pedro, mas depois, no final, quando Jesus volta, Jesus diz para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E a definição de amor que Jesus espera de Pedro, qual que foi? Apacenta as minhas ovelhas. É lógico que é um chamado bem específico, mas todos nós temos esse chamado segundo o Asaf, e é verdade. Qual que é a maior definição de um chamado? Amar o corpo de Cristo, cuidar um dos outros. O atleta não representa a igreja só quando ele está jogando. O time, nós não representamos a igreja somente quando nós estamos aqui estudando ou no domingo. E eu digo mais, irmãos, para encerrar: tudo na igreja, organização. Tudo na igreja, organização, pode ser feito sem uma aliança. Sabia? Eu posso vir aqui todo domingo e pregar um sermão maravilhoso para vocês e não ter aliança com vocês. Tiago pode vir todo domingo e cantar um louvor maravilhoso e não ter aliança com a igreja, como organismo de Cristo.
As professoras podem dar as melhores aulas de escola dominical, a melhor janta, a melhor organização, o melhor louvor, a melhor pregação, a melhor constituição, o melhor estatuto, a melhor doutrina, tudo nós podemos fazer sem aliança com a igreja. Mas sabe o que nós não podemos fazer sem aliança com a igreja, irmãos? É impossível amar uns aos outros. Porque se eu faço parte da igreja sem ter uma aliança com a igreja, no momento que piso no meu calo, o que nós fazemos? Nós vamos para outra, porque não temos compromisso com o organismo. Nós estamos interessados nos benefícios de uma organização. Uma aliança com o organismo é for the long run. É for the long run. Então, irmãos, muito pode ser feito no âmbito organizacional sem aliança. Mas com a igreja, o amor um pelo outro, o cuidar um pelo outro, o zelar, o caminhar junto, o chorar, o se alegrar com o organismo, o se importar se o organismo está sendo prejudicado, está sentindo dor, está sendo bem representado, só acontece quando nós vivemos uma vida de alianças. E nós, irmãos, só conseguimos superar os nossos testes mais difíceis em qualquer âmbito, na igreja principalmente, quando nós estamos comprometidos com a igreja em comprometimento de aliança. Senão nós nos ofendemos, nos tornamos pedra de tropeço, ficamos de um lado por outro. Né? Paulo diz isso aqui num dos textos que nós lemos, né? Que nós não somos mais crianças, ficar para um lado e para o outro. Nós devemos edificar sobre essa fundação firme que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos de viver uma vida de aliança para que nós possamos realmente passar os testes difíceis. Eu vou concluir com um texto e com um highlight do book. E o texto é Colossenses 3, versículo 12 e 14, diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros. Eu vou ler de novo. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. E sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, versos 12 e 14. Irmãos, o highlight do book para mim está na página 51, e o Asaf diz assim: nenhum membro vive a plena comunhão com o Pai fora do convívio e relacionamento com a igreja. 100% align com o desejo e o sentimento do meu coração. Eu acredito que uma vez que nós entendemos, né, que o nosso relacionamento com Deus, ele não acontece fora desse organismo que Jesus constituiu e edifica sobre a pedra da fé do nome dele, nós não podemos desfrutar dessa comunhão plena com Deus sem estar em comunhão com o organismo que é a igreja. Eu vou encerrar aqui então o nosso estudo e gostaria de ouvir de vocês, e os irmãos fiquem à vontade para compartilhar, se não fique a nossa meditação, mas eu gostaria de ouvir o que nós aprendemos, né? O que eu aprendi com essa lição, com esse capítulo, alianças com a igreja. E como nós podemos aplicar na nossa vida, né, irmãos? Esse é o resumo da nossa caminhada, né, do nosso aprendizado, né? O que nós aprendemos, como isso se torna, né, realidade na nossa vida, como nós aplicamos, e por último, como que nós repassamos isso, como isso pode influenciar as outras pessoas ao nosso redor. Irmãos, alguma pergunta, alguma colocação ou algum comentário, por favor, digam alguma coisa
sobre o que vocês entenderam na leitura de vocês em casa ou aqui hoje com a explicação? O ser crente vai além de um papel, é uma responsabilidade, né? A partir do momento que nós estamos ali representando a Igreja de Cristo, nós temos um papel fundamental de exemplificar em forma viva aquilo que Deus quer da gente, viver em comunhão, seguir os mandamentos. Não é só o que nós falamos no Brasil, não sei se você sabe, aqui frente de banco, né? Você veio, marcou presença, saiu, fez a parte. Vai além disso. E isso é tão real no meio, no nosso meio. Eu já vivi muitas coisas assim, acerca de pessoas assim, de papéis importantes, cargos importantes. Sim, sim. E por qualquer situação ou situações que aconteceram dentro da igreja, na parte física, na parte organizacional, a pessoa sair e dizer que eu não gostei da forma que o pastor falou e agiu e abordou daquela forma. Aí você pensa, poxa, a pessoa está verdadeiramente pelo homem ou colocando o seu propósito aqui na terra em prática? Isso é muito comum até hoje. Isso é muito comum e por isso é importante, irmã Joyce, esse entendimento, né, para nós, essa definição clara na nossa cabeça. Com quem nós entramos em aliança, né? E a expressão da nossa aliança com um organismo vivo, que é a igreja, o corpo de Cristo, essa expressão acontece na igreja local, na organização, onde nós temos liderança, onde nós temos ministérios. Ela se manifesta de forma prática aqui, mas, de novo, existe um momento onde transições são necessárias, mas se nós não tivermos uma mente de que nós fomos chamados para viver em aliança, nós ficamos, igual Paulo disse, nós ficamos vulneráveis como crianças. Nós não nos... E o objetivo, quando nós lemos, isso é interessante, Efésios capítulo 4, Paulo diz que o objetivo é o amadurecimento. O corpo de Cristo precisa amadurecer. O corpo de Cristo precisa amadurecer. Os erros que nós cometemos ontem, porque nós também causamos e nós erramos, nós precisamos de crescer, nós precisamos de amadurecer, nós precisamos de estar envolvido nessa caminhada. Eu vou estender um pouquinho mais, vou falar outra coisa aqui, que é interessante também, principalmente quando se fala de amor, e quando se fala, né, desse organismo vivo, de viver, nós falamos muito de um produto final, um amor perfeito. E nós nos esquecemos de um processo. Nós estamos envolvidos em um processo. E a igreja, principalmente, né, em termos de igreja local, nós não podemos tirar os nossos olhos do processo. E esse processo é o quê? Todos nós vamos bring, como diz um amigo meu, pelo menos 3 problemas para dentro da igreja. Um problema emocional, um problema de fé e um problema de caráter. Todos nós venhamos acompanhados disso. Então, nós não podemos deixar de entender que nós estamos envolvidos em um processo com o objetivo de alcançar aquele produto final. E esse produto tem que estar presente, tem que estar nos moldando, mas quando a gente tira os nossos olhos do processo, nós criamos uma expectativa daquele produto final, nos tornamos insatisfeitos, e aí é onde a gente tira o pau da barraca. Obrigado, Joyce. Alguém mais, antes da gente encerrar? O pastor Roger, eu fiquei assim, impactada, né, o capítulo todo, mas assim, mais me impactou foi uma parte que ele fala assim, olha, que precisamos também de revelação sobre a igreja, pois a igreja é o mistério de Cristo. E
E esse mistério só pode ser compreendido por meio da revelação de Deus. Somente. Então, assim, a gente participar da igreja e caminhar, né, com o passar dos anos, assim, é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Sim, sim, Sandra. Porque, Sim. às vezes, tudo é complicado, porque a gente é humano, né? Uhum. Mas é esse amor que o Senhor põe no coração da gente, né? E essa Sim. consciência, assim, de que Uhum. nós somos imperfeitos, todos somos imperfeitos, mas o Senhor está ali trabalhando em todos através das nossas... Então, Sandra, realmente, é um mistério. É um mistério. Que o Espírito Santo sustenta aquele mistério, assim. Uhum. E essa parte, né, Sandra, da revelação divina, ela é fundamental, irmãos. Como eu disse, né? É essa revelação de quem... E a Bíblia diz que, né, Jesus é a revelação, a expressão exata de quem Deus é. Então, para nós termos esse entendimento de que Jesus é essa revelação, a ideia se aplica para a igreja. Nós não temos condições de assumir uma aliança com a igreja se nós não entendermos que essa igreja é o corpo, é a noiva de Cristo, que é a revelação exata de quem Deus é. Então é divina, é um mistério, nós somos sustentados, né, por aqui, mas Deus nos chamou, eclesia, para esse propósito, para nós caminharmos juntos, para nós vivermos suportando uns aos outros, perdoando como Deus nos perdoou, mas acima de tudo, com amor, que é o elo perfeito. Elo perfeito. Amém. James, Márcia, Lígia, Jaque, Azaf, Barbosa, para não confundir. Radassa também. Radassa, Aqui no final fala assim, por outro lado, quando somos fiéis a nossas alianças, podemos participar com outros irmãos de seus projetos. Aí ele vai, né, e fala do projeto Salomão, sim, quando ele foi construir o templo. Sim, sim. E como que foi assim, o Irão ajudou ele, que ele tinha as matérias, Isso. e aí foram juntos. Mão de obra especializada, sim, isso. Então, isso assim, é um conjunto. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos somente pessoas descartáveis. Você usa e depois joga fora quando acaba o seu valor. Então, ser irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que cuidar, você tem que estar sempre junto. Vamos chorar junto, passar a dor com a pessoa, e se a pessoa vai fazer algo, vamos estar ali para ajudar. O zelo um pelos outros, irmãos, e esse zelo, esse cuidado, essa aliança igual houve com Arão, de novo, exige de nós um esvaziar de nós mesmos. Porque a prioridade de Irão, Irão tinha um reino. Mas se ele não entendesse que era necessário ele abrir mão da prioridade dele para servir alguém ao qual Deus chamou com um propósito, irmãos, isso é essencial. Quando eu abro mão para me servir um irmão, eu entendo que Deus o chamou com um propósito. Chamou para quê? Chamou para ser grande? Chamou para ser parte do corpo de Cristo. Os pecados dele foram perdoados. Ele é salvo. Ele é filho de Deus. Então, abrir mão de quem nós somos, dos nossos próprios interesses, depois que Jesus fez, né, em Filipenses 2, não considerou ser, né, mas se esvaziou. Muito, muito bom. Jack? Eu acho assim, é fantástico o capítulo, e é bem interessante nessa questão da aliança, assim, que a gente vê muito hoje, né, e já foi falado, a irmã Jó explicou muito bem, a questão dessas alianças que vêm com condições, né? Sim, nós e as condições são nossas, elas não são nem as condições de Deus. Sim. Né? E é muito fácil da gente, tudo é muito superficial, e assim, as coisas ficam bem assim, a gente está quase cruzando a linha de um egoísmo, né, assim, de pensar somente no eu, né, e não é mais assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né, onde o Senhor quer que eu sirva com
o corpo que o Senhor tem me chamado a servir, mas assim, aí começa, isso não está me agradando, as insatisfações por causa do eu, né? Por causa das condições que eu coloco e as expectativas que eu quero sobre a igreja, né? E me falou muito na questão, na página 71, quando fala, né, sobre quando desfazer uma aliança, né? E o texto que ele usa, né, expulsai-vos, pois dentro de vós o malfeitor. E embaixo ele explica que a admoestação, né, a condição, dizer assim, para que seja quebrada essa aliança, né, diz respeito a quem mantém uma vida de pecado, sem arrependimento e mudança de atitude, e falando de pessoas, né, nós estamos pensando assim no caso de uma igreja, né, de um organismo, e que torna prejudicial o corpo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão de aliança, porque Deus, ele vê a aliança de uma forma bem mais profunda do que nós vemos a aliança, e às vezes nós deixamos as nossas, eu estou falando em geral, não estou falando para ninguém aqui, falando assim em geral, às vezes o que a gente vê no corpo de Cristo, que as alianças, elas são quebradas por condições de homens. Sim. Condições próprias, né? Essa palavra que a Jaque usou é muito interessante, né? Condições. E toda vez que nós temos e vivemos, né, essas quebras, essas condições geralmente acontecem, né, no nível de organização e não no nível de organismo, porque o organismo, a condição é clara e transparente na palavra de Deus, né? Agora, na organização é onde nós temos essa facilidade de ofender, porque uma organização é nós que estamos administrando, é nós que estamos fazendo, é isso que está acontecendo, é aquilo que está colocando, é aquela expectativa que eu tenho para ser. E quando isso se torna mais importante do que o organismo, né, é aquilo que eu quero, aquilo que eu envisiono, nós perdemos, nós deixamos a nossa visão de igreja se ofuscar. Porque a igreja é carne e osso aqui, né? É falha, mas nós precisamos de manter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, para que Ele nos capacite para amar, para que Ele nos transforme, para que Ele nos regenere, para que nós possamos continuar edificando esse corpo, fortalecendo cada ligamento, cada músculo, para que ele possa prosperar e amadurecer. É para isso que nós estamos aqui, para fazer, né, esse corpo crescer, fortalecer. E com isso nós precisamos estar com a nossa visão em Cristo Jesus. Então essas condições acontecem mesmo, principalmente no nível organizacional, que a gente já falou aqui um pouco sobre ele. Irmãos, o nosso tempo está bem avançado. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço pelo o interesse de vocês estarem aqui, e peço que vocês continuem orando pela igreja Atos, né? A nossa oração e nosso intuito é que esse estudo possa nos preparar, possa nos dar uma base, possa nos dar o entendimento necessário para nós seguirmos em frente com aquilo que Deus tem para nós, como igreja local aqui, né? Então vamos orar então, e daqui 2 semanas nós voltamos com a aliança. Qual que é a próxima? Vamos ver se vocês estão afiados. Líderes e pastores, vou deixar essa para a Jaque dar. Vamos lá então, pessoal. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Jesus, por prover um local para nós nos reunirmos, ó Pai, estudar, meditar na Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Abençoe cada família, cada membro, ó Pai, dessa igreja. Nós oramos pela igreja Atos, nós oramos pelo sustento, nós oramos, ó Pai, pelas próximas semanas da igreja Atos. Nós pedimos que o Senhor possa ir adiante daquelas famílias que vão estar se batizando. Nós pedimos que o Senhor possa conservar cada um. Nós pedimos que o Senhor possa edificar, Pai, a Tua igreja, edificando essa igreja local, edificando essas famílias, nos edificando através do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, verdadeiramente o que é viver em aliança com o corpo de Cristo, com a igreja. Nós te agradecemos pelo privilégio de termos a igreja Atos aqui, para que nós possamos fazer parte e nos unir ao corpo de Cristo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.